Inácio, um homem de 43 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro em uma grande construção, onde a poeira e o barulho das máquinas faziam parte do cotidiano. Seu corpo, já marcado pelo esforço contínuo, mostrava sinais de uma vida de trabalho árduo. O sol escaldante e o peso das ferramentas nas mãos calejadas eram adversários diários que ele enfrentava com resiliência. Para Inácio, aquele emprego era mais do que um simples trabalho. Era o alicerce do sustento de sua família, a base sobre a qual ele construía o futuro dos seus. Durante o intervalo para o almoço, o calor diminuía um pouco, e os trabalhadores se reuniam à sombra de um andaime improvisado. Inácio, sentado em um caixote de madeira, olhava para o horizonte, refletindo sobre a vida. Seus pensamentos foram interrompidos pelos cochichos de dois colegas de trabalho, Carlos e Roberto, que conversavam a poucos metros de distância. Esse Inácio é muito preguiçoso, irmão. Olha só como ele fica, disse Carlos, balançando a cabeça com um olhar de desprezo. Como pode ser tão nó cego? Roberto, com uma expressão de cansaço, concordou. É verdade, Carlos. Parece que nunca dá conta do serviço. Sempre enrolando, sempre atrasando a gente. Carlos continuou, aumentando o tom de voz. Todo dia a mesma coisa. A gente se mata de trabalhar aqui, e ele sempre com essa cara de quem está no mundo da lua. Se cada um fizer só a sua parte, ninguém precisa carregar o peso dos outros. Carlos deu uma risada seca, sem humor. Vai ver, ele acha que a gente não percebe, mas está todo mundo de olho. Se continuar assim, uma hora o chefe vai mandar ele embora. Os dois continuaram conversando, suas palavras cortantes atingindo Inácio como flechas invisíveis. Mesmo sem ouvir diretamente, Inácio sentia o peso do julgamento, mas mantinha-se firme, determinado a garantir o pão de cada dia para sua família. A pausa para o almoço acabou, e todos voltaram ao trabalho, carregando consigo as marcas das palavras ditas e não ditas. Inácio parecia realmente cansado. Seu rosto suado e marcado por linhas de preocupação refletia a exaustão acumulada. No horário de almoço, ele se sentava em um canto, longe da confusão, e devorava sua comida com uma voracidade que chamava a atenção. Seus colegas de trabalho, Carlos e Roberto, observavam de longe, trocando olhares de malícia. Olha só o Inácio, parece que não vê comida há dias, disse Carlos com um sorriso sarcástico enquanto mordia seu sanduíche. Roberto riu, balançando a cabeça. É mesmo, cara? O sujeito come igual a um esfomeado. Parece que nunca tem nada em casa. Carlos deu uma risada alta, atraindo a atenção de outros trabalhadores. Deve ser isso. Ou então ele é só preguiçoso mesmo, só quer saber de comer e dormir. Trabalho que é bom, nada. Inácio, alheio às risadas, concentrava-se em sua refeição. Seus movimentos eram rápidos, quase desesperados, como se cada mordida fosse vital. Ele mal sabia que era alvo das piadas dos colegas. Cara, ele está sempre cansado. Será que ele faz alguma coisa além de comer e reclamar da vida? Questionou Roberto com uma expressão de desdém. Sei lá, mas do jeito que ele está, parece que vai desmaiar a qualquer momento. Respondeu Carlos, zombando. Olha só, nem disfarça a fome. Roberto deu uma última risada antes de levantar-se. Vamos voltar ao trabalho, antes que o chefe apareça e ache que a gente também está de enrolação. Deixa o Inácio aí com a fome dele. Os dois se afastaram, ainda rindo e trocando comentários maldosos. Inácio, sem saber dos risos, continuava sua luta silenciosa contra a fome e o cansaço, determinado a enfrentar mais um dia de trabalho pesado. Ele sabia que, apesar das aparências, sua batalha ia muito além do canteiro de obras, alcançando as paredes de sua casa e o bem-estar de sua família. Em uma manhã qualquer, o sol mal havia se levantado, mas a construção já estava a todo vapor. O som das marteladas e das serras elétricas preenchia o ar, enquanto os trabalhadores se moviam em um balé organizado de força e precisão. Inácio, com o rosto suado e os ombros cansados, tentava acompanhar o ritmo frenético. De repente, Juarez, o mestre de obras, se aproximou com passos firmes e uma expressão severa. Sua voz, normalmente calma, ressoou pelo canteiro de obras com uma autoridade inquestionável. Inácio, rapaz, para comer você é um leão, mas para trabalhar só nos empurrão.
gritou Juarez, suas palavras cortando o ar como uma lâmina afiada. Os trabalhadores ao redor pararam por um momento, suas ferramentas descansando enquanto todos os olhos se voltavam para Inácio. A gargalhada que se seguiu foi ensurdecedora, um coro de escárnio que ecoou pelos andaimes e estruturas de concreto. Carlos, um dos mais próximos, riu alto e apontou. Olha só, Inácio, pegaram você, hein? Quem sabe você aprende a trabalhar agora? Roberto, sempre pronto para uma piada, acrescentou. É isso aí, Inácio. Você come como um rei, mas na hora de pegar no pesado, cadê a força? Inácio, envergonhado, sentiu o rosto queimar. Baixando a cabeça para evitar os olhares críticos de seus colegas, Juarez, vendo o efeito de suas palavras, respirou fundo, mas manteve o tom firme. Vamos, pessoal, de volta ao trabalho. E você, Inácio, vê se aprende a colocar a mesma energia do almoço no serviço. Os trabalhadores lentamente voltaram às suas tarefas, mas o murmúrio de risos e comentários continuava a circular. Naquele momento, mais do que nunca, ele sentiu o peso de cada tijolo, não apenas no corpo, mas na alma. Num sábado ensolarado, a construção estava mais tranquila do que de costume. O som das ferramentas era mais espaçado, e os trabalhadores, ansiosos pelo fim de semana, se empenhavam em terminar suas tarefas. Juarez, o mestre de obras, observava tudo com um olhar atento, planejando uma surpresa para motivar a equipe. Quando o relógio marcou 14 horas, Juarez subiu em uma pilha de tábuas e chamou a atenção de todos. Pessoal, atenção aqui. Hoje vocês vão ser liberados mais cedo. Aproveitem o resto do sábado com suas famílias. Um coro de comemorações se seguiu. Os homens se entreolharam com sorrisos de alívio, começando a arrumar suas coisas. No entanto, antes que pudessem sair, Juarez ergueu a mão, sinalizando que ainda não havia terminado. Calma, Inácio. Você não, disse Juarez, apontando para o ajudante de pedreiro que estava afastado, limpando suas ferramentas. Todos os olhares se voltaram para ele. Você vai continuar trabalhando. Tem uma pilha de areia ali fora que precisa ser trazida para dentro. Inácio levantou a cabeça, os olhos encontrando os de Juarez por um breve momento antes de desviarem para o chão. Ele assentiu lentamente, aceitando a ordem sem questionar. Sim, senhor, vou fazer isso. Carlos, aproveitando a oportunidade para provocar, comentou com um sorriso malicioso. Parece que o Inácio vai ter um sábado bem produtivo, hein? Roberto, sempre pronto para seguir a liderança de Carlos, riu e acrescentou. É isso aí, Inácio. Quem sabe assim você pega o jeito. Os outros trabalhadores riram, alguns com pena, outros apenas divertidos. Inácio, sem olhar para ninguém, pegou sua pá e se dirigiu para a pilha de areia. Seus passos eram pesados, mas sua determinação era visível. Enquanto os colegas se dispersavam, Juarez observou Inácio por um momento, talvez sentindo uma pontada de dúvida sobre sua decisão. Mas ele sabia que manter a disciplina era necessário. Voltando-se para os outros, ele disse, bom descanso, pessoal. E lembrem-se, segunda-feira todos aqui no horário. Os homens se despediram deixando Inácio sozinho no canteiro, movendo a areia de um lado para o outro, lutando contra a exaustão e o peso das responsabilidades que carregava. Para ele, o sábado continuava, cada grão de areia representando a esperança de um futuro melhor para sua família. Se vocês estivessem na mesma situação que Inácio, como lidariam com isso? Responda nos comentários. Chegou o fim do ano, e no último dia de trabalho antes do recesso, Juarez decidiu organizar um churrasco para todos os trabalhadores. O aroma de carne assada se espalhava pelo ar, misturado ao som de risadas e conversas animadas. Cerveja gelada corria solta, e os homens aproveitavam o raro momento de descontração. Inácio, como de costume, manteve-se à margem do grupo, observando de longe. Seu olhar era distante, refletindo a dificuldade de se misturar com os colegas. Enquanto os outros brindavam e contavam histórias, ele permanecia em silêncio, segurando uma lata de cerveja já morna. Juarez, notando a presença solitária de Inácio, teve uma ideia maldosa. Com um sorriso que não prometia nada de bom, chamou Carlos. Ei, Carlos, junta todos os pedaços de restos e ossos e traga aqui. Vou aprontar uma. Carlos riu,
achando graça na sugestão. Pode deixar, Juarez. Vai ser divertido. No meio da confraternização, Juarez abaixou o som e chamou a atenção de todos. Pessoal, atenção! Quero agradecer a cada um de vocês pelo trabalho duro este ano. Sem vocês, nada disso seria possível. Os trabalhadores se reuniram em torno dele, formando um semicírculo de rostos suados e sorrisos esperançosos. Juarez começou a chamar cada funcionário pelo nome, entregando-lhes um peru para o Natal. A cada entrega, aplausos e palavras de agradecimento ecoavam pelo pátio. Finalmente chegou a vez de Inácio. Ei, Inácio, pensou que eu iria esquecer de você, meu grande amigão? Disse Juarez, com um sorriso que misturava ironia e expectativa. Ele pegou uma bandeja com papel laminado, maior do que as dos outros, e entregou a Inácio. Inácio, emocionado, segurou a bandeja com cuidado. Oh, chefe, eu sabia que você tinha um bom coração e não iria esquecer de mim. Sabe, chefe, as coisas lá em casa estão difíceis. Minha mulher está doente, acamada, e eu tenho 5 filhos. Quando chego em casa, tenho que fazer tudo. Cuidar das crianças, cuidar da minha esposa. E quero pedir desculpas aos meus colegas por às vezes parecer cansado demais. Além das obrigações, o dinheiro que ganho aqui, graças a Deus, é bom, mas não é suficiente para comprar os remédios da minha esposa e comida digna. Por isso, dou prioridade aos meus pequenos. Muito obrigado, chefe. Com mãos trêmulas, Inácio abriu a bandeja, esperando encontrar um presente que pudesse aliviar um pouco sua luta diária. No entanto, o que viu foram restos de comida e ossos. A alegria em seu rosto se desfez instantaneamente, dando lugar a uma expressão de profunda tristeza e humilhação. O silêncio tomou conta do lugar. A brincadeira de mau gosto transformou-se em algo ainda mais doloroso do que Juarez poderia ter previsto. Os colegas que antes riam, agora olhavam para o chão, desconfortáveis com a crueldade revelada. Inácio, com os olhos marejados, fechou a bandeja lentamente e disse com a voz quebrada: Obrigado, chefe. Feliz Natal a todos. Ele se afastou em silêncio, carregando consigo não apenas a bandeja, mas o peso de uma tristeza que parecia impossível de suportar. Juarez, percebendo o impacto de sua ação, ficou em silêncio, sem saber como consertar o dano causado. O ambiente festivo havia se transformado em um cenário de reflexão amarga sobre a dignidade e o respeito que cada ser humano merece. Carlos, comovido pelo que acabara de testemunhar, levantou-se de seu lugar. O som das risadas havia morrido, substituído por um silêncio pesado. Ele olhou para Juarez, que ainda segurava a bandeja de restos, e depois para os colegas ao redor. Respirando fundo, Carlos pegou o peru que havia recebido e caminhou até Inácio, que estava de cabeça baixa, tentando esconder as lágrimas. Inácio, aqui, disse Carlos, entregando-lhe o peru com um olhar sincero. Você merece muito mais do que isso. Inácio ergueu os olhos, surpreso e emocionado. Carlos, eu... Obrigado, murmurou, a voz embargada. O gesto de Carlos quebrou a tensão no ar. Um a um, os outros colegas seguiram o exemplo. Roberto foi o próximo, segurando seu peru com firmeza. Inácio, eu nunca imaginei o que você estava passando. Por favor, aceite isso. Os trabalhadores começaram a se mover, formando uma fila improvisada, cada um carregando o peru que haviam recebido. Inácio, leve esse para sua família, disse um deles, enquanto o outro acrescentou. Eu posso comprar outro, você precisa mais do que eu. A solidariedade e compaixão que emergiram naquele momento mudaram a dinâmica do grupo para sempre. O ar, antes carregado de humilhação, agora estava repleto de empatia e apoio mútuo. Inácio, cercado por seus colegas que lhe entregavam seus presentes, não conseguiu segurar as lágrimas. Seus olhos, antes cansados e tristes, agora brilhavam com uma nova esperança. Juarez, testemunhando a cena, sentiu uma pontada de arrependimento e vergonha. Ele deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da situação. Inácio, eu sinto muito, disse, embora suas palavras soassem vazias diante da generosidade dos outros. Inácio, com os braços agora cheios de perus, olhou ao redor. Obrigado, pessoal. Eu nem sei o que dizer. Isso significa muito para mim e minha família.
Muito obrigado, de verdade. Os colegas se aproximaram, oferecendo abraços e palavras de encorajamento. Aquele momento de solidariedade transformou o ambiente, criando laços que iam além do simples convívio diário de trabalho. Inácio, com os olhos marejados, finalmente encontrou o respeito e a dignidade que sempre mereceu, e o grupo descobriu o verdadeiro significado de comunidade e apoio. A história de Inácio nos ensina uma poderosa lição sobre empatia, respeito e solidariedade. Muitas vezes, julgamos as pessoas sem conhecer a verdadeira extensão de suas lutas e sacrifícios. Inácio, um trabalhador incansável, enfrentava desafios inimagináveis, não apenas no canteiro de obras, mas em sua vida pessoal. Sua dedicação e resiliência, apesar de mal compreendidas e subestimadas por muitos, são um testemunho da força humana. A atitude de Juarez, inicialmente carregada de crueldade, serviu de catalisador para revelar o melhor nos colegas de Inácio. A solidariedade demonstrada pelos trabalhadores ao entregar seus perus transformou uma situação de humilhação em um poderoso ato de compaixão. Essa mudança de atitude não apenas devolveu a dignidade a Inácio, mas também fortaleceu os laços de amizade e respeito entre todos. Que essa história nos faça refletir sobre como tratamos aqueles ao nosso redor. Antes de julgar, devemos nos perguntar sobre as batalhas invisíveis que cada um enfrenta. Que possamos aprender a exercer a empatia e a gentileza, pois são elas que têm o poder de transformar vidas e construir um mundo mais humano e justo. Afinal, somos todos capazes de fazer a diferença. Seja oferecendo um gesto de apoio, uma palavra de incentivo, ou simplesmente estando presentes. Que a história de Inácio nos inspire a sermos mais solidários, mais humanos e a reconhecermos o valor de cada pessoa que cruzar nosso caminho. Então, amigas e amigos, gostaram do vídeo de hoje? Deixem suas opiniões nos comentários. Preparamos um vídeo especial para vocês que está aparecendo no canto esquerdo da tela. É só clicar. Até o próximo vídeo e que Deus esteja com vocês. Sadness is my only company. Shadows whisper in my